Olá, seja bem-vindo. Hoje vamos ter um treinamento técnico sobre colar de esferas. Antes vou falar um pouco da empresa. A MDL está no mercado desde 1972, sendo uma empresa sólida e com tradição. E vale ressaltar que a MDL foi uma das empresas pioneiras a implantar no Brasil o conceito de produto padronizado. Pino liso ou coluna fixa. Recomendamos quando você compra a base pronta da MDL, sem a necessidade de posterior desmontagem para usinagens. Neste caso, a coluna lisa, ela precisa ser cravada na placa pelo menos uma vez e meio o diâmetro dela. Além disso, a montagem é feita com dispositivos que garantam o perpendicular da coluna em relação à face da placa. Para evitar esse tipo de problema em sua empresa, caso você tenha que fazer a usinagem, recomendamos que compre a coluna desmontável, pois esta possui uma flange que tem a face de apoio retificada, que garante um perfeito assentamento. Desta maneira, a coluna fica em perpendicular em relação à face da placa. Recomendamos a utilização de buchas de aço quando você trabalha no máximo até 100 golpes por minuto. Quando você trabalha até no máximo 200 golpes por minuto, recomendamos as buchas bronzeadas. Ambas precisam de lubrificação. Calços ou porta-buchas, porta-colunas, nós recomendamos quando você precisa utilizar colunas longas, onde você ia perder a rigidez do conjunto. Neste caso, você poderá utilizar componentes padronizados, mais curtos, utilizando calços padronizados também, garantindo no conjunto maior rigidez. Esses calços, algumas empresas chamam também de castelos, e servem para dar rigidez no conjunto. Colar de esferas é um elemento de transmissão de movimento por meio de esferas que permite trabalhar em alta velocidade, acima de 200 golpes por minuto, com baixo atrito e excelente precisão, ou onde tem a necessidade de folga pequena entre funções de matriz. Ele é composto por esferas de aço de alta qualidade, SAI 52 e 100. O corpo é um tubo de alumínio ligado e tratado, e ela é todo fabricado em máquina CNC. A durabilidade varia de acordo com a maneira que o colar de esfera é utilizado, de acordo com o respeito também da limpeza, da lubrificação e com os tipos de esforços a quais ele é submetido. A vida útil do colar de esferas tem muitos fatores que implicam. O que podemos falar aqui e que podemos afirmar é o cuidado com que a MDL fabrica esses colares de esferas, pois eles passam por um processo diferenciado em relação a muitos fabricantes. O processo convencional de fabricação do colar de esferas, no momento da cravação, é através de um punção fazer duas marcas, de tal forma evitando que a esfera caia, porém não é o mais eficaz, e a MDL não utiliza esse. A MDL utiliza o processo de rebordeamento. É uma máquina CNC que crava em toda a extensão do furo a esfera, impossibilitando que ela caia, no processo mais comum utilizado, não pela MDL, sim por alguns concorrentes, seria esse de funcionamento. Apenas 2 pontos para cravar a esfera, mas fica muito mais fácil dela cair. Por que utilizar o colar de esferas da MDL? Existe uma engenharia onde as esferas são distribuídas em hélice, de tal forma que uma esfera nunca passe no mesmo caminho que a outra esfera. Isso evita desgastes pontuais, elevando a vida útil do conjunto. No caso, um colar de esferas que tem as esferas no mesmo alinhamento, uma embaixo da outra, você provocará desgastes pontuais e a vida útil desse conjunto será bem menor. Pré-carga é a força aplicada nas esferas
Esta força é resultante da diferença entre a camisa e a coluna. A pré-carga ocorre no momento em que a camisa, a esfera e a coluna entram em contato. Recomendamos então a utilização do colar de esferas quando você trabalha com velocidade altas, acima de 200 golpes por minuto, quando você precisa trabalhar com uma folga pequena entre punções e matrizes, já que o colar de esferas não possui folga no conjunto dele, ou quando você tem dificuldades para montar uma ferramenta, pois com o colar de esferas facilita muito a montagem e desmontagem. Existem 3 modelos de colar de esferas. O tipo 1 é quando você tem que trabalhar sempre em pré-carga. Você não pode abrir a ferramenta totalmente quando trabalha com o tipo 1. O tipo 2, ele permite um curso limitado na abertura. Você pode abrir a ferramenta e o colar de esferas poderá sair fora da camisa. O tipo 3, ele sempre tem que estar em pré-carga. Ele é utilizado principalmente na placa intermediária. Nós temos as camisas desmontáveis e camisa lisa. Camisa lisa é recomendado principalmente quando você precisa de um curso muito longo. Vamos falar um pouquinho sobre o colar de esferas tipo 1. Como eu estava informando inicialmente, ele precisa sempre trabalhar em pré-carga, preferencialmente sempre dentro da camisa. O colar de esferas tipo 2, ele permite que você tenha um curso limitado na abertura, pois esse colar ele tem um convite que quando a ferramenta desce, facilita a montagem e você não terá problema utilizando esse colar de esferas se você tiver a necessidade de abrir a ferramenta durante o trabalho. Colar de esferas tipo 3, utilizado principalmente em placas intermediárias. Algumas situações se utilizam também na placa inferior, mas este sempre tem que estar em pré-carga, pois se perder a pré-carga, o colar de esfera irá descer e quando a ferramenta for fechar, vai danificar todo o conjunto. O cálculo do custo do colar de esferas tipo 3 é o mais simples. Não vou entrar muito em detalhe nele. No catálogo nós temos a fórmula para cálculo do custo, onde você vai usar 2 vezes o comprimento do colar de esferas e substituir algumas letrinhas por valores que nós temos no nosso catálogo. E você vai chegar no valor deste curso. Se você tirar o anel elástico, você vai obter um curso muito maior, porém você vai perder em rigidez. Na prática, nós podemos fazer a seleção da seguinte maneira. Utilizando um colar C13 na placa C3, é importante saber que o deslocamento do colar de esferas será sempre metade do deslocamento do pino, ou seja, quando você estiver fechando a ferramenta e descer ela 30 mm, o colar de esfera vai deslocar apenas 15. Outro detalhe, quanto maior for a quantidade de esferas no estado de pré-carga, esse estado de pré-carga é aquele contato que você tem entre coluna, camisa e esfera. Maior será a resistência lateral e maior a vida útil do conjunto. Como recomendação, utiliza-se na placa intermediária a maior B43, camisa lisa para a placa intermediária, para colar de esferas, porém sempre padronizada, para evitar custos adicionais. Utiliza-se um colar de esferas que tenha o comprimento da camisa para colar de esferas, mais metade do custo de trabalho, desde que não provoque choque no fechamento da ferramenta. Se você utilizar essa condição, você vai ter sempre a maior quantidade de esferas possível em estado de pré-carga, garantindo a vida útil muito maior. Para a seleção de colar de esferas, basta seguir a tabela que temos na página 33, se for o tipo 1,
e sempre utilizar na linha horizontal. Veja, neste caso aqui, estou solicitando um curso de 40 milímetros, 43 milímetros aproximadamente. Eu posso utilizar um colar de cerdas de 48 milímetros de comprimento. Se eu utilizar um colar de cerdas de 36, eu vou ter um curso um pouco maior, 55 milímetros aproximadamente. Porém, eu vou perder em rigidez, já que este colar ele tem um comprimento menor. Para que este curso ocorra, ou eu utilizo uma camisa desmontável com a flange de 65, uma B41 030 065, ou eu utilizo uma camisa lisa de 95, uma B30 030 095. Para a seleção do colar de esferas tipo 2, vou utilizar a mesma condição, diante de coluna de 30. Veja que neste caso eu vou conseguir 60 milímetros de início de pré-carga, utilizando a mesma bucha, uma B41 030 065 ou uma camisa lisa B30 030 095. Veja que a seleção é feita na mesma linha. Caso eu selecionar uma camisa desmontável de 65 e utilizar um colar de ceras de 70 de comprimento, isso vai dar um fim de curso antes do fechamento da ferramenta. Neste caso, a seleção do colar de ceras tem que ser feita em linha. Neste caso, está indicando um C12 030 090. Se você estivesse utilizando uma camisa com a flange de 80, a recomendação era o colar com o comprimento de 105, e assim sucessivamente, sempre selecionar em linhas. Um comparativo de cursos. Imagina que você vai utilizar uma coluna de 50 e você precisa de um curso de 130 milímetros. Se você utilizar um colar de esferas de 140 de comprimento e uma camisa desmontável de 100 ou uma camisa lisa de 150, você vai atingir um curso de pré-carga apenas de 111 milímetros. Para um curso de 130 milímetros, você precisará utilizar um colar de cera de 150. E a seleção tem que ser em linha, conforme eu já havia falado. Você vai utilizar uma camisa desmontável de 120 ou uma camisa lisa de 170 e você vai atingir o curso desejado. Então, a seleção do colar de ceras em si é apenas olhar na tabela. O grande X da questão refere-se ao cálculo do comprimento da coluna, pois muitas das vezes acontece a seleção incorreta e ocorre o fim de curso da ferramenta sem que o colar de ceras chegue no curso dele. Ou seja, a ferramenta precisaria ser fechada com 500 milímetros, com 550 já terminou o curso do colar de ceras. E aí a tendência vai ser sair arrastando, todo o conjunto danificando. Neste caso, você precisa ter uma atenção especial e calcular o comprimento do pino ou da coluna. Nós temos na página 22 do nosso catálogo de componentes para base de estampa as fórmulas, e nós vamos fazer os exercícios na sequência. Cálculo do comprimento do pino. Ele é subdividido. Na primeira subdivisão é utilizando camisa lisa, que vai te dar duas fórmulas, uma utilizando pino liso e uma utilizando pino desmontável. Caso você use uma bucha desmontável, você também terá duas opções de cálculo, utilizando pino liso ou pino desmontável. No total, então, você tem 4 fórmulas que estaria utilizando para o cálculo do comprimento do pino. Nós vamos fazer passo a passo vários exercícios utilizando cada fórmula. Cálculo do comprimento da coluna. Vamos supor a seguinte situação. Altura de fechamento mínimo, funções e matrizes a gastos,
afiados, pois sempre você tem que colocar essa condição, pois senão você vai afiar as funções e vai diminuir a altura da ferramenta. Diâmetro da coluna, 40 mm. Usando o colar de esferas tipo 2. A placa superior, C2, 45 mm. E a placa inferior, 50 mm. O cálculo acaba sendo simples. Você tem a medida F da coluna é igual à altura da ferramenta fechada menos J1, que é o coeficiente de segurança, sempre 4 mm, H2, quando você utiliza o colar de ceras tipo 2, espessura da placa C1 inferior, mais a medida E, que é a medida que você tem da bucha alojada dentro da placa, menos a espessura da placa superior. Você vai chegar num valor de 169,5 mm. Nessa condição, muitos projetistas falam: eu vou utilizar uma coluna maior, pois dessa forma vai dar mais guia. Incorreto. Se você utilizar uma coluna maior que 169,5 mm, vai chegar ao fim de curso do colar sem fechar a ferramenta e vai sair danificando todo o conjunto. Sempre quando você calcular, você seleciona a coluna imediatamente inferior. Todos esses valores que eu citei, aqui você encontra no catálogo. Então, neste caso, a seleção foi um P21 040 160, uma B41 040 100 e um C12 040 115. Chega de moleza. Vamos fazer alguns exercícios. Definir os componentes conforme informações abaixo. Vamos supor a seguinte situação. Altura de fechamento mínimo, funções de matriz gastos, 250 mm. Utilizar uma coluna desmontável, com diâmetro de 50. Utilizar colar de esfera tipo 2. Utilizar camisa desmontável para colar de esferas. Conjunto que permite maior rigidez possível. Placa superior será de 55 mm e a placa inferior 60 mm. Vamos lá. Dá uma paralisada no vídeo, pare um pouquinho e faça o exercício e depois se acompanha para ver se está correto. Uma solução possível. Você vai pegar o cálculo do comprimento da medida F do pino, tem que ser menor ou igual à altura da ferramenta fechada, menos J1 com o coeficiente de segurança, que equivale a 4 mm, o H2, neste caso, vai ser 12,6 mm, a espessura da placa C1 inferior é 60 mm, a medida E, que é a parte que é alojada da bucha dentro da placa, é 50 mm, e a espessura da placa superior é 55 mm. Neste caso, você vai ter um F de 168,4 mm. Sempre selecionar a coluna imediatamente inferior a este comprimento. Então, vai ser uma P21, 0,50, 160. E você vai ter o conjunto montado, onde você vai utilizar uma B41, 0,50, 100, um C12, 0,50, 140. Se você utilizasse uma camisa desmontável mais longa que 100 mm, iria provocar o choque. Como eu pedi que fosse feito um conjunto que desse a maior rigidez possível, a maior camisa possível é a de 100 mm, que sai para fora da placa, que seria a B41 050 100. E o colar de ceras correspondente na mesma linha dessa camisa é o colar de ceras C12 050 140. Exercício 2. Vamos definir os componentes conforme informações abaixo. Vamos supor a seguinte situação. A altura de fechamento mínimo, funções de matriz gastos, 250 mm. Porém, agora vamos colocar uma coluna lisa, um P10 050
Comprimento a ser definido. Usando o colar de esferas tipo 1. Camisa desmontável para colar de esferas. Conjunto que permita o curso de 60 milímetros. Isso é importante. Placa superior C2 igual a 55 milímetros. Placa inferior C1 igual a 60 milímetros. Nesse caso, qual colar de esferas que atingiria no diâmetro de 50, conforme eu disse, um curso de 60 milímetros? Você pode utilizar tanto o colar com comprimento de 84 milímetros, que vai te permitir um curso de 63 milímetros, ou um colar de esfera de 70, que vai te permitir um curso de 75 milímetros. Porém, aqui você vai perder em rigidez. Vamos utilizar aquele que te permite maior rigidez possível. Então, será o colar de esferas de 84 milímetros. Será o C11 050 084. E o que monta com ele será uma bucha desmontável B41 050 100. Então, vamos ao exercício. Uma solução possível. Veja que agora nós mudamos a fórmula. É a fórmula para a coluna lisa com camisa desmontável, onde você vai ter o comprimento do pino, tem que ser a altura da ferramenta fechada, menos J1, que são os 4 mm de segurança, menos o H1, que equivale a 9,1 mm para este diâmetro de coluna, menos a espessura da placa inferior, mais a medida aí da bucha da camisa que é fixada na placa inferior. Você vai chegar num comprimento de coluna de 226,9 mm. Neste caso, sempre também, utilizamos a coluna imediatamente inferior, que vai ser um pino liso diâmetro de 10 por 200, um pino liso P10 050 220, diâmetro de 50 com comprimento de 220. Neste caso, serão selecionados os componentes e vai funcionar perfeitamente. Vamos para o exercício 3. Definir os componentes conforme informações abaixo. Vamos supor a seguinte situação. Altura de fechamento mínimo entre funções e matrizes, 230 mm. Coluna desmontável, fixação por grampo, diâmetro de 50 mm. Usando colar de esferas tipo 1, com camisa lisa para colar de esferas. Conjunto que permite o curso de 50 mm. A placa superior C2 55 mm e a placa inferior 60 mm. Tentem resolver e depois dê sequência ao vídeo. É uma parada. Uma solução possível. Você tem a fórmula, onde o comprimento da coluna vai ser igual ou menor à altura da ferramenta fechada, menos H1, que é exatamente dado na tabela para este diâmetro 9,1 mm, menos J2, que é o coeficiente de segurança, que é 4 mm, menos C2, que é a placa superior. Você vai chegar na medida F de 161,9. Como eu solicitei que fosse feito o cálculo utilizando uma coluna desmontável com o diâmetro de 50, você chega na condição da utilização do P21 050 160, onde você vai ter a melhor rigidez possível no conjunto. Você terá que utilizar uma B30 050 150. Se fosse maior, iria colidir, não iria servir. Para essa camisa lisa, você precisa utilizar este colar de esfera para atingir o curso solicitado. Exercício 4. Vamos definir os componentes, conforme informações abaixo. O ideal é que vocês estejam com um catálogo de componentes para a base de estampo
para ir seguindo e verificando na tabela, observando as seleções. Vamos supor a seguinte situação: altura do fechamento mínimo, com as funções de matrizes gastos, 230 mm. Utilizar uma coluna lisa, P10, com diâmetro 50, 0,50, e o comprimento a ser definido. Usando colar de esferas tipo 2. Camisa lisa para colar de esferas. Conjunto que permita maior rigidez possível. Placa superior C2 igual a 55 mm. Placa inferior C1 igual a 60 mm. Dê uma pausa, faça um exercício e depois continue para verificar se acertaram. Uma solução possível. L, comprimento do pino, vai ser igual à altura da ferramenta fechada, 230 mm, menos o H2, menos a segurança, que é de 4 mm. Você vai chegar no valor de 213 mm. Como a seleção deve ser feita sempre para menos, utilizando sempre a coluna imediatamente inferior, nós temos a padronizada, o pino liso, diâmetro 50 por 200, P10 é de 50 a 200. E na seleção, se você observar, a camisa, maior camisa que irá caber, permitir a montagem sem que haja choque, será a B30 050 0170. E o colar de ceras possível de utilizar para esta camisa será um C12 050 150. E o pino você acabou de calcular. Exercício 5. Definir os componentes conforme informações abaixo. Vamos supor a seguinte situação: altura de fechamento mínimo, funções em matrizes gastos, 310 mm. Utilizar uma coluna desmontável com diâmetro 50, comprimento a ser calculado. Utilizando o colar de ceras tipo 2. Camisa desmontável para colar de ceras. Conjunto que permita maior rigidez. Placa superior C2, 55. Placa inferior C1, 60. E uma placa calço de 60 mm. No exercício que você teria, seria essa situação: altura de ferramenta fechada 310, a placa superior 55, a placa inferior 60, e você tem um calço com 60 mm, por exemplo. Vamos fazer o cálculo do exercício em condições normais. Uma solução possível. Dê uma parada no vídeo e calcule, verifique o que você vai encontrar. Vamos comparar o seu cálculo com o exercício resolvido agora. Nós temos a fórmula, onde você vai ter a medida F do pino, tem que ser menor ou igual a 250, menos 4, menos 12,6, menos 60, que é a placa inferior, mais 50, que é a medida E, menos 55, que é a espessura da placa superior. Nós vamos chegar numa medida F de 168,4 milímetros. Na seleção do componente, você vai ter uma coluna desmontável P21 050 160, uma camisa desmontável B41 050 100, que é a maior, que permite sem que haja colisão entre a parte superior e a camisa. Para esta camisa, a recomendação é que se utilize este colar de ceras, C12 050 140. Mas observe, você tem um calço. Neste caso, esse tipo de colar de ceras e montagem permite o curso na abertura ilimitado. Mas no fechamento, você poderia até atingir um maior curso guiado, pois você tem aqui espaço para isso. Mas se você
apenas aumentar o comprimento da coluna, vai chegar no fim de curso do conjunto, vai dar travar, vai chegar no fim de curso do colar de ceras, sem atingir o curso de 310 milímetros. Vai estar maior esse 310 e vai ter dado o fim de curso do conjunto. E na hora do fechamento vai sair arrastando todo o conjunto. Como que podemos resolver essa situação? Na realidade, o que você gostaria é que o pino fosse mais longo. Você não tem condição de colocar uma bucha mais longa. E você tem o espaço, que seria a parte do calço aqui, que vai ficar praticamente no vazio. E poderia descer esse conjunto. Então vamos fazer um diferente esse exercício. Vamos entrar com o conceito de camisa virtual. Vamos utilizar uma camisa desmontável virtual. Não é namorada virtual, hein? A camisa desmontável ficará 100 mm para fora da placa, como nós tínhamos observado. A espessura da placa C1 inferior é de 60 mm e do calço 60 mm. Somando 100 da bucha da camisa desmontável, mais 60 da placa inferior, mais 60 do calço, nós vamos ter 220 mm. No catálogo, temos uma camisa lisa de 215 mm. Eu vou mostrar na sequência. Se nós pegarmos 220 menos os 215 calculado, nós teremos uma defasagem de 5 mm. Consideraremos a altura da ferramenta fechada, 310 menos os 5 mm, que seria como se ela estivesse 305 mm. E a placa superior C2, 55 mm. Neste caso, com uma camisa lisa de 215 mm, eu consigo utilizar um colar de ceras de 170 mm, que vai me permitir um curso bem maior. Caso eu fosse utilizar o que seria o correto por uma desmontável de 100 mm, a lisa seria no total de 150 mm. O colar de ceras que eu utilizaria seria de 140 mm, que foi utilizado no primeiro cálculo. Porém, o curso aqui apenas seria 110 mm, guiado. Neste caso, nós vamos ter um curso de 175 mm guiado, dá muito maior rigidez no conjunto. Quando há necessidade de fazer isso, você pode usar esse artifício. Então vamos resolver o exercício número 5. Uma solução possível. A medida F tem que ser menor ou igual a H menos J1 menos H2 menos C2. A medida F, que é a medida do pino, será 305 mm, que nós estamos considerando a ferramenta fechada, menos 4, que é a segurança, menos o H2 para este diâmetro de coluna vai ser 2,6, menos a C2, 55 mm. Você vai ter uma medida F de 233,4 mm. Então, o seu conjunto ficará desta forma. Você vai utilizar uma coluna P21050-220, uma B41-050-100, que é a maior que você consegue montar, desmontar sem que haja choque. Porém, você vai poder utilizar um colar de serra C12-050-170, que ela vai permitir que te dê muito mais guia no fechamento. O conjunto vai ter muito mais esferas em contato no fechamento. E você vai ter ela com um curso maior guiado. Os componentes que nós temos em milímetros no Brasil, também possuímos em polegada, que é voltada à exportação. Hoje nós exportamos Estados Unidos, França, para a Índia, para o México. Então, caso tenha necessidade de componentes em polegada, também poderemos fornecer tanto colar de ceras quanto componentes com buchas bronzeadas ou de aço. Agora que você entendeu os conceitos e as aplicações, vem a boa notícia. Envie os desenhos 2D ou 3D, considerando a ferramenta fechada e os cursos de trabalho das placas intermediária, superior e inferior
que indicaremos os componentes MDL para vocês sem custo algum. Hoje, nós temos no software nosso uma seleção automática. Todos esses cálculos que nós fizemos, nós podemos fazer automaticamente e mandar o estudo para vocês. Observe que nós vamos estar preenchendo no nosso software o diâmetro da coluna, espessura da placa inferior, espessura da placa superior, altura da ferramenta fechada, altura livre da ferramenta, tipo de coluna, se é lisa ou desmontável, o tipo de bucha, se é desmontável ou arcolada, tipo de colar de ceras. Automaticamente nós vamos dar o estudo para você, onde nós informaremos para vocês qual a coluna que você deve utilizar, qual a bucha, qual o colar de ceras. Vamos informar para vocês que não haverá, de certa forma, colisão, nem na parte superior, não haverá fim de curso na parte inferior. Vamos mostrar para vocês o ponto que ele estaria totalmente em pré-carga. Vamos mostrar para vocês o início da pré-carga também. Veja que esse ponto é o momento em que inicia-se a pré-carga. Além da ferramenta totalmente aberta, que aí ela pode permitir o curso ilimitado. Ficou muito mais fácil agora. É só entrar em contato com a MDL e passar as informações que nós enviamos o estudo para vocês. Veja que também nós não enviamos normalmente para vocês, mas nós temos como visualizar e fazer simulações para ver o ponto de início de pré-carga e o ponto de final, para que não haja problemas. Vamos agora fazer uma seleção, imaginando que você tenha necessidade de uma placa intermediária. Então nós vamos selecionar primeiro os componentes. Diâmetro da coluna, espessura da placa inferior, espessura da placa superior, altura da ferramenta fechada, com placas intermediária, espessura da placa intermediária, distância entre a placa superior e intermediária, curso da placa intermediária, coluna se é lisa ou desmontável, a bucha será a desmontável ou a camisa lisa. Automaticamente nós iremos selecionar todos os componentes para vocês e informá-los. Observe que a seleção foi automática, pino, camisa desmontável e colar de ceras, dando todas as informações de altura da ferramenta fechada, posição que ela vai estar no fechamento, na abertura, para ver, observar que não haverá colisões. Então nós apresentaremos o desenho para vocês, tanto dela fechada, quanto ela em pré-carga, quanto o início da pré-carga, quanto ela totalmente aberta, sempre mostrando e observando se haverá colisões. Observe a cinemática montada, onde você tem simultaneamente o colar de ceras na placa inferior e na placa intermediária, sofrendo a ação do fechamento. Todas as informações transmitidas nesse treinamento são garantidas dentro do produto MDL. Caso utilizem componentes de outros fabricantes ou revendas, haverá diferença de condições de trabalho e poderá não funcionar. Aproveito o ensejo para divulgar para vocês um outro tipo de equipamento. Este equipamento permite fazer roscas dentro da base de estampo
Imagina que você tem uma peça que tem a necessidade de rosca, que hoje no seu processo convencional você estampa ela e depois leva para uma outra unidade para fazer a rosca. Nesse caso, a peça pode já sair com a rosca pronta. Além de tudo, 100% de garantia que todas as peças sairão com roscas. Essa rosca é feita por processo de macho laminador, então não gera cavaco. E o sensor que tem logo abaixo, ele informa que a rosca foi feita. Caso ele não for acionado, ocorre a parada imediata da prensa. Então é garantia 100% de peças com roscas, com alta produção, um investimento que vale a pena a consulta na MDL. Neste caso, a peça poderá custar alguns centavos ou décimos de centavos a mais, dependendo da sua produção. Entre em contato conosco para falar sobre este equipamento. Muito obrigado. Sou Cláudio Bozo, coordenador de contratos. Qualquer dúvida, entre em contato com a MDL.